Olá, queridos. Salmo capítulo 1, verso 1 diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Amém. Há vários conselhos nesse mundo. Há conselhos de morte e há conselhos de vida. Mas quando a palavra de Deus fala não andem no conselho dos ímpios, porque esse conselho é um conselho destrutivo. É um conselho que não nos leva para próximo da justiça de Jesus, não nos leva para Deus, não nos leva para Jesus. Ah, queridos, tantas pessoas têm errado, pecado, caído em tentações terríveis, porque preferiram ouvir o conselho de pessoas ímpias, de pessoas que não conhecem a Deus. E era assim que nós éramos antes de conhecer Jesus, o Deus justo e misericordioso. Todos nós nascemos ímpios, pecadores, mergulhados em conselhos que não nos levam a Deus. Existem muitos conselhos que nos levam a um bom trabalho, ao estudo, a obedecer pai e mãe, mas o principal conselho, que é o conselho de seguir a Cristo, o nosso único Deus e Salvador, isso nós não nascemos envolvidos nesses conselhos, porque nós nascemos pecadores. Mas a palavra de Deus nos mostra, nos revela o verdadeiro Salvador, nos revela onde podemos encontrar conselhos de paz. Talvez você esteja procurando paz em meio à confusão que existe no teu lar. Talvez você esteja procurando paz em meio ao desemprego, em meio às tentações de drogas, às tentações pecaminosas desse mundo, em buscar viver uma vida sem regras, uma vida distante da palavra de Deus, que é a regra fundamental para todos nós. Talvez você esteja buscando a paz que esse mundo não pode dar. Mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 22, há um conselho para nós. A palavra de Deus diz: console uns aos outros com estas palavras. O apóstolo Paulo, quando escreveu isso, ele estava se referindo às palavras de esperança e de salvação, porque um dia Jesus voltará e levará consigo todos aqueles que creem nele, aqueles que depositaram a sua fé em Jesus, aqueles que creram na palavra de Deus, em todo o conselho de Deus que está na sua palavra. Aqueles que rejeitaram o conselho dos ímpios, porque bem-aventurado tem muitos significados, mas o principal deles, ser bem-aventurado, é ter paz com Deus. E o único conselho, o único lugar onde você pode encontrar paz com Deus é através de Cristo Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o Deus Salvador, o Deus Senhor, o Deus justo e misericordioso, veio morrer na cruz no meu e no teu lugar, para que a gente seja refém, que a gente seja dependente das suas palavras, que são de paz e vida. Deus quer que você tenha vida, quer que você tenha paz, mas para isso você precisa rejeitar o conselho dos ímpios. Você precisa ser um bem-aventurado, porque o conselho dos ímpios, o conselho das pessoas que não conhecem a Deus, jamais vão te comunicar a paz que só Jesus pode dar. Em Romanos capítulo 5, verso 1, diz que nós somos justificados por Deus em Cristo Jesus, e por isso que essa justificação nos traz paz. Ora, ser justificado significa ser aceito por Deus como filho dele, mas só é aceito por Deus como seu filho aqueles que se arrependem de seguir conselhos dos ímpios e
se humilham diante de Deus, se arrependem dos seus pecados, deixa-os para seguir os conselhos de Deus. Faça isso nesse momento. Se por acaso você que está ouvindo essa mensagem ainda estava seguindo ou procurando o conselho de pessoas que não conhecem a Deus para encontrar a paz que só Deus pode te dar, arrependa-se de buscar essas pessoas, porque a droga não é um bom conselheiro, a bebida não é um bom conselheiro, as boates não são um bom conselheiro, a satisfação na homossexualidade não é um bom conselheiro, o pecado não é um bom conselheiro, a morte, nem pensar, ela não é uma boa conselheira. Mas Cristo Jesus, Ele é o conselho em pessoa, Ele é a palavra em pessoa, Ele é a vida e a verdade que você precisa para ter paz com Deus e estar em paz consigo mesmo. Porque Jesus, a morte dele na cruz, satisfez toda a nossa dívida com Deus. E é porque nós nascemos pecadores e em dívida com Deus que nós não conseguimos ter a paz que só Deus pode nos dar. Mas a partir do momento que você se entrega a Cristo e busca os seus conselhos, busca a sua palavra, busque a sua sabedoria, a sua verdade, você já está em paz com Deus, você já não é mais inimigo de Deus, mas agora você foi aceito como filho de Deus porque Ele te adotou, Ele te adota hoje mesmo na família dele, se tão somente você crer nele, se arrepender de seus pecados e dedicar a sua vida inteira a Cristo Jesus e a servi-lo segundo o conselho da sua palavra, segundo a sua palavra. Faça isso hoje, e então você vai encontrar a paz que nenhum conselho desse mundo poderia te dar. E caso você seja um crente, lembre-se de uma coisa. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias podem te cegar ao ponto de você achar que o conselho de Deus, que a palavra de Deus já não é mais suficiente para você. Então você começa a desejar e a pensar coisas que não vêm mais da palavra de Deus. Mas o nosso Deus é um Deus misericordioso. Ele é perdoador. Se você tão somente hoje, nesse momento, se arrepender dos seus pecados, de ter abandonado os conselhos de Deus e voltar, se converter dos seus maus caminhos, Ele te aliviará, Ele te perdoará, te colocará de volta no eixo, que é Cristo Jesus. Então, você voltará a sentir a paz e a alegria que sentiu no momento da sua conversão. Você voltará ao primeiro amor, voltará a ter Jesus como o único Senhor da tua vida e deixará de ter os conselhos do mundo como os teus senhores. Não, esses senhores precisam ser jogados fora, porque o único Senhor que tem a palavra de vida e de verdade e que nos traz paz hoje e para todo sempre é Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, o nosso Senhor. Que a paz de Deus esteja com você e que a partir de hoje você volte ou permaneça ou continue seguindo todo o conselho de Deus, que é a sua palavra, que é a sua palavra inerrante, perfeita e que traz vida e paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.